Vamos lá, então, recursos trabalhistas. Agora nós vamos parar, fazer aquele flashback da matéria, né? Lembrar como são os recursos no processo do trabalho. Por quê? Porque até hoje nós só tivemos o recurso ordinário sendo cobrado em prova. Tem uma prova de Porto Velho que eles cobraram contra-razões ao recurso ordinário, que é o contraditório do recurso. No mais, nunca teve recurso de revista, recurso de embargos, recurso extraordinário, nenhum tipo de agravo. E aí vocês dizem assim, mas professora, você acha que pode cair? Claro. O programa, uma das coisas em que a gente tanto luta para a OAB ser mais transparente, é para que ela coloque o programa, né, na forma de listagem, que ela coloque efetivamente por tópicos, cada matéria, cada disciplina, cada peça que pode cair. Porque assim, olha, peças práticos, profissionais, trabalhistas. Olha só, práticos, profissionais. Não são processuais, não. Vocês sabiam que tem muito escritório que é parecerista? Você é contratado para dar um parecer. Parecer. Ó, a gente quando vai ficando assim velho, né? Vai cansando daquele negócio, vai fazer audiência, vai para o tribunal, vai não sei o que, você vira parecerista. Você fica lá sentadinho, no ar-condicionado, vai lá e te consulta. Olha, eu tenho um caso assim, dentro da minha empresa, o que eu faço? Aí você faz um parecer. Gente, isso é uma peça que pode ser cobrada. Só para vocês terem uma ideia, na época que a OAB era toda divididinha, não era unificada, né? A prova da ordem, né? A OAB Rio cansou de cobrar parecer. E eu falava assim para os meus alunos, gente, se cair parecer, graças a Deus, porque é a mesma coisa que uma redação. Você só precisa colocar o título, parecer, e lá embaixo você coloca assim, ó, SMJ. Sabe o que quer dizer SMJ? Humildade. Salvo o melhor juízo, é o parecer. Que é a sandalinha da humildade que você tem que vestir, né? Porque você não está dando ali uma opinião que é, olha, faça isso, porque vai dar certo no direito, gente, tudo pode mudar, né? Basta você ter do outro lado um entendimentozinho que vai para... Acabou, já era, derrubou a sua tese. Então, por isso, essa humildade do salvo o melhor juízo é o parecer. Quando a FGV entrou, nunca vi um parecer. Nunca. Nenhuma peça, era sempre peça processual. Processual. Mas olha, se cobrarem, não posso dizer que está fora do programa. Porque não é uma peça profissional? É uma peça prático-profissional. Na prática a gente faz isso. Então, por isso que eu digo que em termos de recursos, eles podem cobrar qualquer recurso. Só que eu queria muito que vocês confiassem agora em mim, mais do que nunca. Isso é muito importante, gente. A relação do professor e do aluno tem que ser a relação de maior confiança. Eu não estaria aqui se não fosse para você passar. Eu estou aqui para você ser aprovado. Se eu acredito na sua aprovação, você tem que acreditar em tudo que eu estou falando aqui. Então, escuta. Larga a caneta que não pertence a este corpo. Para um pouquinho, olha para mim. Quem sabe fazer um recurso ordinário, faz qualquer outro recurso. Isabelle, estou tremendo. Porque se cair um recurso extraordinário, eu já vou ter palpitação. Você vai tirar de letra. Por quê? Porque a gente desenha uma escadinha. Qual é a ideia da escada? Quem foi meu aluno lembra disso. Eu falo que quando eu uso o desenho da escadinha, eu digo assim, gente, quando você está subindo uma escada, você inicia com maior gás. Você está com gás mesmo, você está com disposição. Então você faz o quê? Ai, você sobe carregando 2 sacolas. Depois você começa a cansar, começa a perder fôlego. Você vai largando sacola, você vai esvaziando a sacola. Pense nisso na escadinha dos recursos. Quando eu chego lá no topo, que é o Supremo Tribunal Federal, a única matéria que eu posso abordar no recurso extraordinário é a ofensa à Constituição. Então, para e pensa comigo. Recurso ordinário, que é o primeiro, ele é o mais pesado. Ele tem tudo, matéria de fato e matéria de direito. À medida em que você vai subindo, as matérias vão
diminuindo. O que muda nesses recursos? Encaminhamento. Lembra que a nossa peça a gente comparou a uma carta? Se a correspondência não é endereçada corretamente, ela chega nas mãos de quem deveria? Não. Então, o que muda? O encaminhamento. Por isso que eu vou insistir para vocês assim, lê o problema e desenha. Lê o problema e desenha. Desenha a escada. Encaixa o problema na escada. E quando eu falo isso, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que é certeira. Nas discursivas, não são 2 de direito do trabalho e 2 de processo? Uma de processo é sempre o quê? Recurso. Então, aula de hoje. Próxima aula. Treinamento que vocês vão ter nesse período. Vale ou para peça ou para discursiva. E aí na discursiva, o aluno não erra, porque ele pega o problema, desenha a escadinha e raciocina aquele problema em cima da escada. É isso que a gente precisa fazer. Porque vejam só, quando eu pego aqui, a escadinha, né? A famosa escadinha dos recursos, né? Quando eu pego aqui, vou só botar assim, porque senão vai tirar para eles. Mas vocês vão ter esse material, vocês recebem, já conseguiram clicar lá? Material embaixo, né? Imprime tudo direitinho. Eu também posto o tempo todo, né? Essa semana eu postei as datas de prova, o pessoal que vai fazer as próximas provas, que está estudando, mas que não vai fazer essa prova agora. Então, essas aqui já estão todas prontas para eu ir essa semana postando só recursos. Eu quero postando só dicas dos recursos. Olha só a minha escadinha. Vara do trabalho. Primeiro degrau. Depois TRT, TST, Supremo Tribunal Federal. Aí eu vou te contar uma história de que a Joana entrou com uma reclamação trabalhista. Opa, onde é que começa essa ação? Na vara do trabalho. E que ela obteve uma sentença que não foi satisfatória. Ela recorreu e o tribunal manteve a decisão. Ela agora deseja recorrer novamente. Se você desenhar na escada, qual é o próximo recurso? Recurso de revista. Porque eu te contei da Joana com a reclamação trabalhista na vara. O juiz do trabalho decidiu aqui. Quando ele sentenciou, a Joana recorreu ordinariamente. O TRT manteve a decisão. E agora qual é o próximo recurso? De revista. Olhando para o meu desenho. Quando a Joana preparou o RO, o que é recorrer? Não é pedir a reforma? Funciona assim. Eu não posso fazer justiça pelas próprias mãos. Ou pelo menos não deveria poder, né? Eu devo bater lá na porta do judiciário e dizer o seguinte, olha, senhor juiz, o meu problema é, eu não recebi férias, 13º, aviso prévio, fui mandada embora, ele me mandou para a justiça e ele ainda trabalhava para chuchu, tinha horas extras. Peço tudo isso. Então, o judiciário, olha só, é obrigação, não é? Prestação da tutela jurisdicional. O judiciário é que vai solucionar o conflito. Aí o judiciário vai lá e diz assim, Joana, você não tem direito a nada. Daquilo que Joana pediu, prestem atenção, se eu quero reformar, eu tenho que olhar o que tem ali. Porque existe matéria que é de fato e matéria que é de direito. Isso é muito técnico, não é? Mas vamos colocar num exemplo que vai ficar super fácil. Isabelle é advogada. Preste atenção. Eu entrei com uma reclamação trabalhista, pedindo horas extras. Vitor é advogado. Lembra que as palavras têm força. Vitor já mentaliza. Sou advogado, já veste o terno e pega a carteira vermelha ali na mão. Já foi? Então, Vitor é advogado. Entrou com uma reclamação trabalhista pedindo horas extras. Eu, Isabelle, trabalho 1 hora a mais todo santo dia. O Vitor trabalha 3 horas a mais todo santo dia. Isso é uma matéria de fato. Esse é um fato que muda de pessoa para pessoa. Qual é o meu fato? Qual o dado do meu contrato? Trabalho além do horário. E Vitor, qual é o dado dele? Trabalha muito mais do que a Isabelle.
Agora vamos a uma matéria de direito. Isabelle é advogada, o Vitor é advogado. O que está lá no Estatuto da OAB em relação a horas extras? A Constituição diz que todo trabalhador tem direito a ganhar a hora com um acréscimo de no mínimo 50%. E para o advogado? 100%, né? O adicional é de 100%. Isso está previsto aonde? Na lei. Se isso é lei, aquele Estatuto da OAB, isto é uma matéria de direito. Vamos melhorar? O que é matéria de direito, então? Tudo aquilo que é regra, tudo que está positivado, escrito, na lei, na Constituição, no regulamento da empresa, na norma coletiva. Isto é lei, isto é regra. Olha só, não importa a Isabelle, que só faz 1 hora extra, ou o Vitor, que faz 3. Ambos vão pedir quanto de adicional de hora extra? 50% ou 100%? 100%. Porque esse é um direito dos advogados. Essa é uma matéria de direito. Não importa se eu sou mulher, se ele é homem, o que importa são advogados, têm esse direito. Então, eu preciso saber a diferença da matéria de fato para a matéria de direito. Preste atenção, são 2 sacolas, matéria de fato e de direito. Eu, Isabelle, quando reclamei 1 hora extra por dia, sabe o que o juiz me deferiu? 1 hora extra por semana. Ele disse que eu não consegui fazer prova de 1 hora extra todo santo dia. E que eu fiz prova tão somente de 1 hora extra na segunda-feira. 1 vez por semana. Na matéria de direito, ele disse o seguinte, que eu tenho direito a receber essa hora extra com um adicional de 25%. Aí vocês me olham assim, né? Olhos mega regalados, pensando, mas como, Isabelle? Gente, preste atenção. O que eu estou falando para vocês? Recurso. Eu quero reformar, eu quero mudar. Tem que existir recurso exatamente para que uma decisão dessa não seja soberana, absoluta. O juiz também erra. Eu acho, isso já aconteceu mesmo de verdade, não comigo, mas eu já vi um caso desse, por isso que eu coloquei nos meus exemplos. Eu acho que esse juiz, sabe o nosso computador? Gente, não vem com esse papo que você não faz corte e cola, porque faz. Principalmente quando você trabalha, né? Com muita coisa. É ou não é? O que eu mais faço na minha vida se chama modelo. Eu tenho modelinho de tudo. Não tenho estrutura de todas as peças? De todas as peças. As pessoas me procuram para dizer assim, Isabelle, como é que eu posso estruturar a peça assim? Como é que é o seu modelo? Pega lá, modelo. Lá no núcleo de prática jurídica da faculdade, eu entrego uma apostilinha com todos os modelinhos para eles. Porque a gente pisa no escritório modelo e cai de paraquedas ali, né? Faz uma peça assim, aí fica procurando no amigo Google. Então, não, eu dou a estrutura certinho. É assim, é assim, é assim. Opa, então já sei como é que faz. Aliás, isso só facilita a minha vida. Quando vocês chegam aqui, vocês já sabem o modelinho. Então, preste atenção. Eu acho que esse juiz, que aprendeu a fazer sentença com modelinho, ele na hora de fazer o corte e cola, ele ao invés de pegar hora extra, ele pegou hora noturna, gente. Porque a hora noturna do advogado é de 25%. Ela é melhor do que a do urbano, que é de 20%. Então, eu acho que ele cometeu um erro. Está tudo no artigo 20 da lei do advogado. Ele trocou, ao invés de pegar 100%, ele pegou 25% e pum, deferiu. Eu estou satisfeita, eu quero 1 hora extra todos os dias da semana. Eu quero que essa hora extra seja calculada com um acréscimo de 100% de adicional. Ele me defere uma com 25% de adicional. O que eu tenho que fazer, gente? Recorrer. Pedir o quê? A mudança. Eu preciso pedir a reforma. Só que vamos pensar aqui. Vocês acham que o juiz, dentro daquela sua grande vaidade, ele volta atrás? Ia ser também uma loucura. Ele dá uma... Olha que insegurança jurídica, né? Ele dá uma sentença, você recorre, e ele recua, e ele muda. Ele mesmo ficar mudando?
Então, o que é recorrer? É pedir para que outro reveja aquela decisão. Só que vamos pensar no processo físico, para ficar mais fácil a nossa compreensão. Vamos fazer de conta que isto aqui seja o meu processo. O meu processo físico, Isabelle, ele está em que espaço da escada? Na vara do trabalho. Não foi o juiz da vara do trabalho que me deferiu 1 horinha extra, 25%? Sim. Eu quero recorrer. Quem é que vai rever essa decisão? O degrau de cima. Ele próprio não pode rever a decisão dele. Mas preste atenção, o processo não está aqui. Eu tenho que fazer então uma peça, dizendo assim, juiz da vara, receba o recurso e encaminhe ao TRT e colocar em anexo as razões para o TRT. Eu digo para o meu aluno sempre assim, olha, se me pedir para escolher, eu escolho contestação, que é mole, mole, fácil, fácil. Mas em segundo lugar vem o recurso. Porque é só você alterar a sentença. É pedir o contrário. Então não tem dificuldade para você achar o direito. O que você vai fazer com aquilo ali? Como é que ele pediu e o que o juiz deferiu? Pede para ser como você pediu e não como o juiz deferiu. É muito fácil. O que pega? O aluno ter essa percepção de que é uma peça que eu chamo de 2 em 1. Ela tem que ter folha de rosto com endereçamento para o chamado juízo ACO. E as razões do recurso, que é o molho, para o juízo ad quem, que é aquele que efetivamente vai rever a decisão. Gente, não interessa para o juiz da vara o que eu vou argumentar. Eu só preciso dizer para ele o seguinte, olha só, senhor juiz, a minha peça está no prazo, preenche os pressupostos de admissibilidade de um recurso. Eu sou capaz, legítimo, está no prazo. Se tiver que pagar custas, vai informar que pagou custas, que está em anexo. Vou pedir, presta atenção, para intimar a parte contrária para contrarrazoar. É o contraditório. E vou dizer assim, olha, eu estou insatisfeito com a decisão. Remeta os autos ao egrégio, colendo tribunal. Isso são maneiras da gente se referir ao tribunal. Assim como também há uma forma bem elegante da gente esculachar com a decisão, que a gente chama de sentença aqui. Ou aqui um acórdão. Como é que eu faço, né? Eu já vi tanto assim, olha, R ponto, L ponto, D ponto. O que quer dizer isso, né? Eu digo assim, olha, no fundo é ridícula decisão, louca decisão, droga de decisão. Mas só que como a gente, né, tem elegância, isso aqui quer dizer o quê? Respeitável. Louvável. Douta. Então, assim, é uma maneira, isso, gente, faz parte do vocabulário do advogado. Não estou falando difícil, pelo amor de Deus, não me venham com aqueles advogados, tudo data vênia, que data vênia acaba com data vênia, não tem nenhum data vênia na nossa peça. Não tem. Não vai me escrever data vênia, para com isso. Nem vai ficar escrevendo difícil, não se enrola. Não se enrola. Agora, seja elegante. É a forma de você dizer que você, olha, tudo bem, respeito todo esse trabalho que você teve, mas eu quero a reforma. Então, eu vou dizer que essa douta sentença, essa louvável sentença, respeitável sentença. Eu acho engraçado quando eu falo respeitável, porque me lembra circo, né? Respeitável público. Então, aí mesmo que eu penso que é uma sentença daquela bem, né? Horrível, ridícula, palhaça, uma coisa bem assim, né? Mas é isso, eu não quero essa sentença. Aí eu vou pedir para que ele remeta ao tribunal.
Só que entende a lógica da coisa, gente. Por isso que eu falei assim, ó, pensa no processo físico, que dá muito mais sentido. Se está aqui na vara do trabalho, você tem que pedir para esse juiz da vara intimar a parte contrária para contrarrazoar. E depois, sim, ele pega e envia para o tribunal. Mas já em anexo, o que você coloca? As razões do recurso. Então, toda peça, ela é 2 em 1. Folha de rosto e razões do recurso. Vocês vão falar comigo, o que vocês falarem daí, eu falo daqui para quem está de casa poder acompanhar. Olha para minha escadinha. Recurso ordinário, a decisão foi dada pela vara do trabalho. A folha de rosto, ela é encaminhada para quem? Quem proferiu a decisão? Vara do trabalho. Então, ela é encaminhada para quem? Como é que é o endereçamento, Vitor? Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara do trabalho de... Pontinho, pontinho. Eu vou olhar onde é que foi julgada a causa. Meritíssimo juízo. Agora, olha só, Vitor. Continua comigo, hein? Eu faço isso numa página. Na página seguinte, eu vou colocar as razões do meu recurso. Eu vou encaminhar para quem? Quem é que vai apreciar o molho do meu recurso? As razões da minha mudança. Ele disse assim, colenda turma. Deixa eu te dar uma dica. É porque você é do Rio, sabe, Vitor? Mas a gente transmite aqui para o Brasil todo e a prova é nacional. Nem todo tribunal tem turma. Nem todo tribunal. O tribunal só pode se dividir em turmas, que são pequenos grupinhos, se ele tiver pelo menos 12 juízes. Só para você ter uma ideia, tem vários tribunais que têm 8 juízes. Então, eles não se dividem em turma. Então, vamos dirigir ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Eu vou te dizer uma outra coisa. Eu gosto muito de falar assim, egrégio Tribunal Regional do Trabalho, ou colendo Tribunal Regional do Trabalho, sem me dirigir assim ao desembargador, ao juiz. Sabe por quê? Pela Constituição, eles não são chamados de desembargadores. Não são. Eles são juízes de tribunal. Só que na prática, por exemplo, nós que somos aqui do Rio de Janeiro, eu sou carioquíssima, eu fui assessora de um desembargador. E eu me lembro em todas as peças, quando não estava escrito desembargador, ele reclamava. Ele dizia, não sabe peticionar. Ele dizia, gente. Por quê? Porque o regimento interno do Rio de Janeiro fala que a composição do nosso tribunal é de desembargadores. A gente tem isso na área federal, né? Se o regimento interno determina, a gente tem que cumprir. Se a prova é nacional, você saberia me dizer das 24 regiões, onde é que tem desembargador, onde é que tem juiz? Então, para não ter erro, vamos falar o quê? Juiz. Juiz. Então, 2 coisas, tá, Vitor? Não usar turma, porque pode ser que não tenha, a não ser que ele te dê esse problema. Você vai ver que eu aqui falo isso. Eu digo, por vezes você vai usar colenda turma, se tiver, tá? E não utilizar desembargador. Vamos procurar sempre falar juiz. Tranquilo? Mas agora eu quero continuar na minha escada e eu vou mudar um pouquinho, tá? Eu vou lá atrás perguntar para o Wagner. Wagner? De vez em quando eu erro o nome, né? É que você anda muito sumido, Wagner. Seguinte, tudo bem, não justifica não. Agora, o TRT já decidiu. E sabe qual foi a decisão do TRT? Mantenho a sentença pelos próprios fundamentos. Ou seja, não mudou nada. Nada. Nem uma linhazinha diferente. Então, o que eu preciso fazer, Wagner? Recurso de revista. Só que tem um porém. Você lembra que eu estava carregando 2 sacolinhas? De fato e de direito. No recurso de revista, Wagner, não adianta chorar. Processo é isso. Tem sempre um triste. Você só pode levar matéria de direito. Então, você lembra que eu estava pedindo 1 hora extra todo santo dia? Isso eu não tenho mais como reclamar. Porque qual foi a decisão do tribunal? Mantenho a decisão do juiz. Isabelle, você só tem direito a 1 hora extra por semana. Mas eu não quero. Mas foi o que ele decidiu. Posso recorrer disso? Não. Isto está encerrado, está resolvido. Gente, se não encerrar a matéria, o processo não tem fim. Porque se você parar para raciocinar comigo, o processo ele mexe com interesses opostos.
você vai sempre desagradar alguém. Então, se eu colocasse recurso tão somente porque tem interesse, eu nunca mais ia terminar esse processo. Cada um que perdesse ia recorrer, recorrer, recorrer. Então, o que fez o legislador? Secou nas matérias. Daí ele falou assim, Wagner, o próximo recurso você só pode alegar matéria de direito. Qual é a matéria de direito? É o percentual da hora extra, que eu pedi a 100%, com base na lei do advogado, ele me deu quanto? 25%. Ô Wagner, me ajuda aí, ofende a Constituição? Ofende, né? Porque a Constituição fala no mínimo 50%. Sabe por que eu estou te cutucando? Porque tudo que ofender a Constituição, eu já, desde a primeira vez que eu perceber isso, eu tenho que falar. Isso se chama pré-questionamento. Eu só posso chegar lá no topo para falar da ofensa à Constituição se eu antes avisar a cada um. Qual é o próximo recurso, Wagner? Recurso de revista. Esse recurso de revista que a gente vai pedir só para modificar o percentual de horas extras, ele não é mais simples do que o ordinário? Pensa comigo. No ordinário, vocês vão ter que pedir para mudar o fato e mudar o direito. Se cair na prova um recurso de revista, você só pode pedir para mudar o quê? O direito. Ele não é mais simples? Agora me ajuda. O que ele tem de peculiar? Quem é o juiz, o acó dele? Para quem você encaminha a folha de rosto? Olha o desenho. Quem deu a decisão que você não gostou? TRT. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. E as razões? Para o TST. Continua aqui comigo. Eu vou pular esse aqui, tá? Que é o recurso de embargos. Daqui a pouco eu falo dele. Por causa do nosso tempinho, só para aproveitar. O último se chama REX. É o recurso extraordinário, não é? O recurso extraordinário, ele é utilizado para quê? Para você pedir o quê? Para que se respeite a Constituição. Está lá na própria Constituição que ele é cabível quando há ofensa à Constituição. Joinha? Tudo bem. Ô, Zé, quando eu entrei com a minha reclamação trabalhista, eu pedi 1 hora extra todos os dias. Eu pedia 100% porque eu sou advogada. E a juíza aqui da vara me deu 1 por semana a 25%. O que o tribunal fez? Manteve. Não mudou nada, né? Disse assim, aquela juíza está certa, Isabelle, você está sem razão. Aí eu recorri de revista. Meu primeiro advogado, aqui foi o Vitor. Depois eu contratei o Wagner. Ele fez o meu recurso de revista. E disse assim, olha só, a matéria de fato já era, mas a matéria de direito continua. E ele sabiamente falou, olha, nem a Constituição você respeitou. Porque hora extra na Constituição, ela é de pelo menos 50%. Agora, Zé, eu estou contratando você para ir até o Supremo com essa matéria, com recurso extraordinário. Qual é a única coisa que você vai poder fazer? Dizer o quê? Ofensa à Constituição. Não chora, não lamenta, não adianta. Mas, Isabelle, você é advogada, a lei fala 100%. Já ouviu falar que cabeça de juiz, bumbum de neném e pata de cavalo, ninguém sabe o que vem? Vem um macaquinho a qualquer momento. Eles fazem essas coisas. Está lá escrito, Isabelle, advogada, 100%, a lei do advogado, e ele deu 25%. E o tribunal manteve, o tribunal de cima também, e agora eu vou lá para o Supremo. E para o Supremo eu posso pedir a aplicação da lei do advogado? Não, eu vou pedir a aplicação da Constituição. Quanto? 50%. E ainda tenho que ter o quê? Pré-questionado. Aí eu pergunto a você, não é muito mais simples fazer um recurso extraordinário do que um recurso ordinário? Só tem uma matéria, ofensa à Constituição. Agora me ajuda, minha folha de rosto vai para quem? TST. E as minhas razões? Para o STF. Gente, para você saber qual é a peça, desenha a escada. E olha, Vitor, foi o que eu falei para vocês. Toda prova das questões discursivas, 2 de processo, 1 cai recurso. Isso é certo, vocês fizeram comigo. Toda prova tem uma questão de recurso. E o meu aluno não erra. Ele sabe de cabeça, porque ele desenha a escada. Essa escada acompanha ele em tudo quanto é que é canto. O processo é ordem. Se você souber essa ordem, você não erra.
Então, presta atenção. Até hoje, o único recurso que caiu, qual foi a única peça que caiu? Recurso ordinário. Aí vamos imaginar que vem o 24º exame com recurso de revista. Primeira coisa que vai acontecer, vai ter gente que não vai querer fazer recurso de revista, porque nunca caiu, vai dizer que é recurso ordinário. Mas se está escrito no problema que o TRT apreciou o recurso ordinário e manteve a decisão inalterada, qual o recurso cabível? Recurso de revista. Se já tem recurso ordinário, qual é o próximo recurso? Revista. Eu não estranho cair uma peça dessa. Eu venho cantando essa pedra há um bom tempo, de que vem um recurso de revista ou um recurso extraordinário por aí. E quem é meu aluno não tem direito de reclamar, tem que agradecer, e de verdade, porque é muito mais fácil do que fazer um RO. Só que o problema, insisto, é o desconhecido. Ah, é porque eu nunca vi, né? Eu só faço RO, então eu acho que RR é um monstro. Extraordinário, então, gente, é só porque é Brasília, né? Mas não tem monstro nenhum, porque a matéria é mais sucinta. Entendido? Deixa eu encerrar esse bloco para poder falar um pouquinho do recurso de embargo.